Olá você, sou a Etel Peternelli. Eu sou aquela profissional que quer ajudar mulheres a realizar-se, seja pessoal, profissional, financeiro, relacionamento, equilíbrio. Eu quero muito poder ajudar mulheres que estão à deriva. E hoje eu quero falar por que arriscar mesmo sentindo medo. Se isso já for fazer algum sentido para você, deixe o seu like. Se você não faz parte desse canal, se inscreva, acione o sininho e convide uma pessoa, apenas uma pessoa, que você acredita que esse conteúdo de falar por que arriscar mesmo com medo vai fazer sentido para ela. Então continue aqui comigo que é sobre isso o meu vídeo de hoje. Então vamos desenrolar isso, né? Vamos desenrolar. Por que devemos arriscar mesmo com medo? E hoje eu estou num cenário aqui muito simbólico para mim. É no campus da UFV, onde eu me formei, onde eu morei aqui nesse campus por 4 anos, entre esse prédio principal e aqui tem um alojamento que eu vivi. Eu já cheguei com o Rafa com muita nostalgia. E por que arriscar quando a gente está sentindo medo? Mas o que é o medo? Eu sempre gosto de conceituar o assunto que eu vou falar, o tema do meu vídeo, mas hoje eu não fui buscar no dicionário. E eu quero olhar para você e perguntar para você, o que é o medo para você? Como você define o medo? Qual foi a última vez que você sentiu medo? Medo de quê? Do que você agora, hoje, na sua vida tem medo? É na sua área pessoal, profissional, financeira, é no relacionamento, é na sua espiritualidade? Respira. Quando você sente medo, qual é fisicamente no seu corpo a sua expressão? Gela a mão, dói aqui o estômago, o coração acelera, pesa o ombro, o frio na espinha, a cabeça dói. Como você expressa o seu medo? Liste, anote. Eu preciso sempre que você faça anotações. Liste aí qual é o seu medo, porque nós precisamos saber disso para conduzir melhor esse vídeo. E eu parando aqui para pensar quais são os meus medos, são vários. Eu tenho medo de falar em público. Parece que não, mas eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de coisas incertas. Eu tenho medo de pessoas falsas, sabe? Pessoas que a fala não é congruente com a ação. Eu tenho medo da precocidade, às vezes da morte. Eu não tenho medo de morrer, mas eu espero que ela não venha cedo. Eu tenho medo disso. Deixa eu ver um outro medo que eu tenho. Eu tenho medo de dívidas, de contrair dívidas. Isso é uma coisa assim que mexe muito comigo. Esses são alguns medos que me vêm. Então, quando você determinou aí quais são os seus medos, é muito importante que você entenda como que você expressa, como que você sente. Porque o medo, gente, ele é natural, ele nos pertence. Ele acontece para alertar, para pôr em alerta, é acionar todos os nossos sentidos para que a gente tome cuidado, para que a gente tenha ação, para que a gente sinalize, opa, aqui é perigo, aqui não é perigo. Uma pessoa sem medo é muito perigoso. Então, quando a gente usa o medo como um alerta, a gente toma cuidados. Cuidados são importantes. Então, eu, por exemplo, tenho medo de pessoas que falam que, eu não ligo para nada, chega na cachoeira, fica querendo pular, eu tenho medo. Então, eu checo antes. Então, o medo nos sinaliza muitas coisas para nos proteger. Mas eu quero falar uma coisa, se você está assistindo esse vídeo agora e você está no nível de medo que os seus sentidos estão muito acionados e você não quer ver ninguém, não quer sair, você está com pavor, medo, síndrome do pânico, desliga esse vídeo e vai procurar um psicólogo e um psiquiatra. Não é para você. Aqui são para as mulheres que sentem medo que sinaliza alguma coisa. Fez sentido? Eu vou contar uma história para você e eu queria que você não esquecesse dessa história, porque ao longo do vídeo vai fazendo mais sentido para você, mas é surreal. É uma história de Buda.
Buda conta que um rapaz, um homem, ele se hospedou em um lugar para passar uma noite e quando ele apagou a luz, ele deixou a janela do quarto aberta e tinha a luz da lua. E aquela luz da lua, o cara viu uma cobra. Ele viu uma cobra ali no bote, armando para atacá-lo. Esse cara ficou apavorado, ele teve muito medo. E ele ficou simplesmente a noite inteira acordado, com medo, esperando o bote dessa cobra. Ele não dormiu durante a noite. E quando o sol chegou e amanheceu, e que iluminou todo aquele ambiente, não era uma cobra, era um galho. Gente, eu arrepio com essa história. O infeliz ficou a noite inteira borrando, esperando ser atacado pela cobra. Imagina se ele tivesse acendido a luz, se ele tivesse arriscado, sentindo medo e ter movimentado e acendido a luz. Ele ia ver que era um galho e ele poderia ter dormido a noite toda. Quantas cobras, quantas coisas estão te assustando e está faltando você acender a sua luz, ter clareza. O medo, ele vai ficando pequenininho e a coragem vai aumentando quando nós temos mais clareza do que realmente nós queremos. Então, o que você está precisando clarear? Evite ficar em lugar que está te assustando. Acenda a luz. Então, vamos acender essa luz. Vamos checar se realmente é uma cobra. E vem a moto! E são duas! Adoro! Então vamos clarear. Ouse viver. Ouse viver. Presta atenção no que estou te falando. E o que isso significa? Ouse ser você. Nós não temos o controle no nosso dia a dia das coisas que podem nos acontecer. São muito poucas as coisas que eu controlo. Mas nós temos a escolha do comprometimento. E quando eu tenho a escolha do comprometimento, eu ouso viver, eu ouso ser etel, quando eu entendo que nesse meio que eu vivo, eu corro riscos. Eu entendo que nada é certo, temos muitas incertezas. E eu estando aqui fazendo esse vídeo para vocês e convivendo nesse mundo que eu convivo, eu exponho minhas emoções o tempo inteiro. Isso é vulnerabilidade. Isso não significa que eu sou fraca, mas eu ouso ser etel, eu sei que tem riscos, eu sei que vou expor minhas emoções, eu sei que tudo é incerto, mas eu vou fazer o meu vídeo, mesmo sentindo um medo. Eu vou acender a luz e vou arriscar. Ouse ser você. E eu quero te ensinar como ousar ser você. Tá fazendo sentido? E quando nós falamos do medo, né, arriscar ir com medo, surge logo a coragem. Eu tenho uma preocupação muito grande, que às vezes é uma tendência nossa falar para uma pessoa, porque na verdade a gente quer ajudar sempre, né? Todo mundo tem aquele lado mentor, psicólogo. Ah, deixa de ser bobo, vai lá, mete as caras, vai com coragem, vai, se joga. Não sei nem se aquela mochila é o paraquedas, estou mandando o cara pular, não sei nem se ele checou. Isso é perigoso. É perigoso quando a pessoa demonstra para a gente algum medo. Eu acredito que a gente deve dizer e explicar que é o seguinte, eu tenho os meus medos, certo? Mas como que eu arrisco com medo? Quando eu entendo que sou vulnerável e eu tenho um compromisso em ousar ser etel, eu tenho só isso aqui de coragem. Sabe por quê? Porque talvez o meu conhecimento também está desse tamanhozinho. À medida que eu aumento o meu conhecimento, aumenta a minha coragem. E o que acontece? O meu medo diminui. Essa é a matemática. Então eu busco por aumentar o meu conhecimento, automaticamente vai aumentar a minha coragem e o meu medo diminui. Você já imaginou um cirurgião, as primeiras cirurgias, ele arriscou e foi com medo. Existia um conhecimento
básico, prévio para aquilo, que permitiu que ele arriscasse mesmo com medo. À medida que ele vai refazendo, estudando, aprimorando, tendo conhecimento, hoje ele já vai com muita mais coragem. Então, você entendeu por que é perigoso dizer para o outro, vai, se joga? Então, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é quando nós adquirimos conhecimento que nos fortalece e faz com que a gente diminua o medo e a coragem aumenta. Faz sentido isso para você? Então, entenda que o meu primeiro passo que eu vou arriscar com medo é entender o compromisso de ousar ser etel e entender a minha vulnerabilidade. E depois eu busco por conhecimento. Então, não tenha medo de ter medo. Anota! Não tenha medo de ter medo. Vá com medo, compreendendo e ousando ser você. Acenda a luz, porque não é uma cobra, é um galho. E agora, acordou, galera? Vamos fazer um exercício para a gente finalizar esse vídeo. Então, Etel, como que eu vou arriscar mesmo com medo? Diante de tudo, vamos fechar, vamos fazer uma perguntinha. O que precisa acontecer para você ter coragem? Anota aí, Rafa! O que precisa acontecer para você ter coragem? Liste tudo. Você quer mudar de emprego? Você quer mudar de cidade? Você quer terminar um relacionamento tóxico, ruim? Você quer parar com dívidas? Você quer emagrecer? Você quer construir sua casa, ter sua casa própria? Você quer mudar do aluguel? Seja lá o que precisa arriscar, que você precisa ter coragem, liste o que precisa acontecer para você ter coragem de fazer isso. Assim que você listar, você coloca a data de quando isso vai acontecer. Você fala o que você precisa, de quanto, quem pode te ajudar. E assim você vai entender que você acabou de acender a luz e viu que aquilo que gerava medo era um galho. Fez sentido para você? Se sim, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com uma única pessoa que esse vídeo vai poder ajudar e fazer sentido. E até o meu próximo vídeo.